sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Casal Miranda. Casal Miranda, onde tem Miranda, Camila? A coisa anda. E olha só, o tema do nosso podcast de hoje, por que a gente resolveu fazer esse podcast? Esse ano a gente comemora 15 anos de casados. Não é 1, 2, 3, são 15 anos de casados. E aí a gente queria compartilhar um pouquinho mais, né, com vocês sobre a nossa história, como que tudo isso começou, como que a gente se conheceu e como que a gente fez dar certo. Como chegamos até aqui. Como chegamos até aqui. E uma coisa que muitas pessoas se perguntam é como saber se aquela pessoa é a pessoa certa. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto no dia de hoje. Para começar, né, para fazer a apresentação, vamos fazer uma apresentação mais formal. Então eu vou apresentar você e você me apresenta. Então, esse aqui é o Marcelo Miranda, mais conhecido como Miranda. Oficialmente ele é o Miranda. Eu só peguei dado dele, o Miranda. Você é minha. E Marcelo Miranda, jornalista, palestrante. Das suas palestras criou o Pedal e Respeito. Por quê? Porque é ciclista, por hobby, né? Há Sim. quantos anos ciclista? Desde 2013, 8 anos. 8 anos ciclista. Inclusive, 8 anos foi praticamente na época que a gente começou a se dar bem, né? Foi. Olha aí, é verdade. Você começou a pedalar numa fase que a gente já estava Se dá bem, eu não diria. A época que a gente encaixou. Encaixou, exatamente. 100%, né? E dentro de um ano, que você começou a competir em julho do ano passado, dentro de um ano já colecionou aí 13 títulos, desde medalhas, troféu de ouro, de prata e de bronze. Títulos num todo, né? São 13 títulos para uma pessoa que começou a competir em um ano. Julho. Já temos aí 15 anos de casado, porém, são 7 anos, número da perfeição, 7 anos que a gente conseguiu se entrosar, né? Então... Sim. A nossa trajetória, ela vem sendo marcada por perseverança. A gente aprendeu isso, a perseverar, e um determinado ponto da nossa caminhada, a gente se deparou com uma pedra bem grande, que não tinha como colocar uma outra pedra em cima, porque é isso que as pessoas dizem, né? Sim. Vamos colocar uma pedra em cima desse problema. Mas como colocar uma pedra em cima de uma rocha? E a gente se deparou com essa questão no nosso casamento. No decorrer aqui dos podcasts, a gente vai falar qual foi essa questão, e a gente decidiu superar. A perseverança foi mais forte, e por isso a gente está aqui hoje completando esses 15 anos. Isso, 15 anos de um casamento, porém a gente tem 7 anos de um novo relacionamento, né? Porque foram 8 anos aí um pouquinho difíceis, né? 8 anos difíceis, mas a partir do momento que a gente decidiu fazer dar certo, são 7 anos, né? E aí você casou com uma mulher linda e maravilhosa e tal. Eu estava pensando assim, como que eu vou colocar em um papel as qualidades da Camila? E vai a noite inteira falando. Ganhei, então. Eu pensei em 10. Eu numerei, eu pensei certinho, de acordo com o que eu te conheço, eu pensei em 10 atributos. São eles. Eu marquei aqui, estou lendo de longe. Você é uma pessoa dócil, uma pessoa meiga. E isso me cativou muito desde o começo. Você é aquela pessoa assim, zen. Isso me fez e me faz muito bem. Você é uma pessoa fiel. A capacidade de fidelidade da Camila é incrível. Fidelidade não só no quesito casamento, não só no quesito não trair. Fidelidade às amizades, fidelidade àquilo que ela acredita, fidelidade a Deus. Ela é uma pessoa fiel. Uma pessoa extremamente confiável depois que você a conhece. Segunda, né? A terceira, você é uma pessoa discreta. Você não é aquela mulher que é barulhenta. Aquela mulher que todo mundo nota. Você é uma pessoa discreta
E isso também me agrada bastante. Você é uma pessoa caprichosa no lar, você é uma mulher aciada com a tua aparência, com o teu cabelo, é o capricho. O capricho teu me agrada muito também com as minhas coisas, enfim. Elegante, uma mulher alta, uma mulher elogio. elegante, é verdade. Você gosta de se arrumar, de se produzir. Quinta, é a elegante. Sexta, capacidade de aprender. Não tem o que essa criatura que determine que vai aprender que ela não consiga. Ela consegue aprender o que for. Quis dirigir, aprendeu a dirigir. Não quer andar de moto, por isso não aprendeu. Porque se quisesse, aprenderia. Achou muito perigoso. Mexer no computador, mexer na internet, tudo foi ela que me ensinou e por aí vai. Uma série de coisas. Habilidosa na cozinha. Que coisa boa. Que inclusive, a gente tem ali o Instagram, inclusive. Meu Instagram, Mila_receitas, que ó, são receitas que dão certo de verdade. Então, se você ainda não é aquele expert na cozinha, mas gostaria de ser, me segue lá que você vai valer a pena. A mulher que é habilidosa na cozinha, ela tem um detalhe a mais. Sabe? É aquele carro com o teto solar. É um detalhe a mais. É uma coisa assim que todo homem ama. Não adianta. A pessoa pode ter dinheiro para comer fora todos os dias. Não é igual a você ser casado com uma mulher que tem habilidade na cozinha e ela gosta. Ela tem prazer de fazer comida para a família, para os amigos, enfim. Outra qualidade em você que eu acho muito legal, e você não era assim, você se tornou parceira. Ela é parceira para tudo o que eu acredito que é bom. Ela é minha parceira para as pedaladas, nos encontros, nos campeonatos. Você não aderiu ao esporte da pedalada, e eu respeito isso, mas é minha parceira para tudo o que eu determino, para viajar, para se lascar na estrada, cansar. Ela é minha parceira. Ela não me apedreja, ela é minha parceira. Isso é muito legal também. Outra qualidade, você é cheia de detalhes. Durante um tempo eu me irritava com isso, por burrice. Depois que a gente teve esse estalo do bem, então hoje eu trago isso para o meu benefício. Eu estudo ela. Esse monte de detalhes eu fico estudando ela e eu me divirto com isso. Eu vou aprendendo com ela, eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo a minha vida, a nossa relação com esses monte de detalhes que ela tem. É aquela mulher complicada e perfeitinha, cheia de detalhes. E a última coisa, não a última, mas das 10 que eu numerei, você é uma pessoa humilde. E a pessoa humilde, ela ganha espaço. Ela não perde espaço. Humilde diante de Deus, humilde para tentar de novo. Quantas vezes a gente, em momentos complicados da nossa vida, você teve a capacidade de insistir. Isso me deu forças. Insistir em mim, insistir na nossa caminhada. A pessoa humilde, ela tem assim, o espaço garantido. Ela vai chegar lá. Então, foi isso que eu separei a teu respeito. Eu achava que a minha listinha era grande, mas a tua superou. E a gente teve essa ideia de criar... Na verdade, ele é o mentor aí dessa... É o que idealizou essa ideia de colocar em prática alguma coisa que pudesse alcançar as pessoas. Aquilo que a gente conseguiu vencer, as nossas experiências, por mais que não seja muitos anos experiente, mas a gente passou por bastante coisa que, de alguma maneira, a gente acredita que pode ajudar quem está assistindo, né, quem está ouvindo. E eu lembro que esses dias a gente estava conversando sobre isso, porque a gente tem um casal conhecido e essa pessoa do casal, né, desse casal falou assim para nós: olha, eu sou muito determinada, então quando eu decido que não, é não, a gente vai dar um basta. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se é tão determinada para dizer que não e vou dar um basta,
por que não dizer que, não, eu sou determinada e eu vou encarar, eu vou lutar até o fim. Na verdade, eu vou lutar para sempre por aquela pessoa. Porque é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem os defeitos, assim como todo mundo tem. Porém, se você tem essa determinação, que você fala assim, não, quando eu digo não, é não, mas por que não usar essa mesma força para dizer não, é sim, e eu vou lutar. E aí veio a ideia da gente criar esse podcast e fazer acontecer mesmo, de uma maneira que, de repente, a gente consiga alcançar pessoas assim, né? Por que eu tive essa ideia e falei com ela? Porque tudo que é bom deve ser compartilhado, deve ser passado para frente. As pessoas compartilham tantas coisas ruins, as pessoas elas compartilham drogas, elas compartilham vícios, compartilham fake news, elas compartilham notícias ruins, e isso se propaga assim de uma forma assustadora, é que nem praga, e alcança as pessoas e interfere nos costumes, nos princípios, deturpa, machuca. Então por que não compartilhar aquilo que é bom? E nós alcançamos uma coisa assim extraordinária, que é um lar, uma convivência, um lar. Nós não temos filhos ainda, teremos em breve, mas nós temos um ao outro. E eu tenho um prazer imenso de chegar em casa e encontrar ela com um sorriso, com um café pronto, com o croissant que ela faz. Ai, meu Deus. Sabe, é um prazer a gente sair. Camila, vamos comigo ali. Ali pertinho, ela vai comigo. Sabe, tem aquela coisa bacana. Nós temos um lar. Ela já chorou ao meu lado, eu já chorei na frente dela. Então nós já passamos por tanta coisa junto que deu uma liga, deu uma estrutura, deu uma cola, um concreto que Deus me livre de pensar em viver sozinho, e ela também vice-versa. Então por que surgiu essa ideia? Por vermos, fazem muitos anos que nós convivemos e influenciamos e ajudamos pessoas e ouvimos pessoas. Eu sempre amei isso, estar com pessoas. E de alguma forma a gente sempre está tentando ajudar, às vezes conseguimos, às vezes não. Então eu falei para ela, vamos trazer para o online essa questão do casamento nosso. E a gente vai alcançar pessoas. Pessoas que estão desacreditadas do amor no sexo oposto. Pessoas que estão desacreditadas da vida, porque mexe, Camila. Sim, com certeza. Mexe com o psicológico, mexe com o corpo, mexe com a vida da pessoa. Você não dá certo em um relacionamento, já é uma marca, deve ser uma marca terrível. Agora tem pessoas que não dão certo com ninguém. 3, 4 relacionamentos, e a pessoa acaba abrindo mão, ela acaba desistindo, ela acaba se fechando, mudando o jeito de viver. E aí acaba que tantos relacionamentos, às vezes a pessoa perde a crença nela mesma. Aí de repente ela pensa assim, eu já tentei de várias maneiras, com várias pessoas, não deu certo, então o problema sou eu, tem alguma coisa errada em mim, e a pessoa perde a alegria de viver até. Tem casos. E, claro, a gente sabe que para mudar a situação, realmente você tem que se olhar, né? Olhar para si e fazer alguma coisa para mudar, começar a mudança dentro de você, mas não desacreditar de você mesmo, né? O que é um relacionamento? É uma divisão constante do que você é e de tudo que você tem. Se não há divisão, não há somatória, não há progresso. Se eu não estou disposto a dividir o que eu tenho e que eu sou com ela, eu não vou somar com ela. E aí a pessoa vai passando o tempo não perdoa, não espera ninguém, e o tempo vai passando e a idade vai chegando e as frustrações vão aumentando. Aí a pessoa ela acaba se fechando para o amor. Ou está num relacionamento que ela diz assim, bom, eu não vou comprar nada junto com essa pessoa, porque comprar uma casa, sendo que a gente pode muito bem se separar amanhã, vamos pro cartório, vamos formalizar o nosso casamento. Não, tá bom assim, do jeito que tá. Há casos assim, que a pessoa acaba desacreditando dessa forma. Existem aqueles casos que a pessoa só fica, tá com seus 30 e poucos anos e só fica, vai pra balada, fica com um, fica com o outro, e depois o vazio vem, cobra a conta. Por que não um relacionamento?
por que não assumir isso, viver com a pessoa, se doar por ela, se sacrificar por ela? Como saber Daí, se é a pessoa certa? aí vem a pergunta, né? Mas como saber se é certo? Eu já encontrei várias pessoas. Será que aquela pessoa era certa pra mim? Será que não era? Que nem no nosso caso, né? Eu me casei com o meu primeiro namorado, aquele que eu dei o meu primeiro beijo. Na época de escola, inclusive, algumas pessoas vão saber, chamava-se de quem nunca tinha beijado de bebê, de boca virgem. E foi assim que eu te conheci, né? Tipo, não sabia nem beijar. E como que, pra mim, né? Como que eu tive essa certeza que era ele, que ele era a pessoa certa? A gente, né? Primeira coisa que eu procurei entender. A gente acredita no mesmo Deus. A gente busca, a gente tem a mesma fé. Então já é assim o ponto principal. Se você quer encontrar alguém ou tá em busca de alguém, essa pessoa tem que ter o mesmo objetivo que você. Porque vai chegar uma parte do caminho, todo mundo sabe disso, né? Que o teu objetivo é para a esquerda e da outra pessoa é para a direita. E como que vocês vão continuar juntos? Aí alguém vai ter que ceder. E aí corre o risco dessa pessoa que ceder ficar uma pessoa frustrada e insatisfeita pelo resto da vida. Como saber se é a pessoa certa? E aí, no meu caso, a primeira coisa que eu busquei, que eu fui atrás, né, de investigar ou de saber, era se ele cria na mesma fé que eu. Então, já era o ponto principal. Se a gente tem o mesmo objetivo, a mesma fé, então vai dar certo. E aí, eu acredito muito no poder do voto. Pra gente que é cristão, assim, né, no nosso caso, eu nasci em berço cristão e a gente aprendeu a fazer com Deus votos. Como que funciona, assim, mais ou menos, pra quem não compreende? Voto, promessa. Né? No meu caso, assim, eu sempre pedia pra Deus que Ele colocasse no meu caminho a pessoa que viria a ser o meu primeiro namorado e com essa pessoa eu iria me casar. Então e aí a minha parte do voto era obedecer os preceitos de Deus, cumprir, ser uma filha obediente a Deus, agradar a Deus. Então a minha parte do voto era agradar a Deus, crendo que Ele permitiria que essa pessoa que entrasse no meu caminho fosse o meu primeiro namorado e que eu me casasse com ele. Então eu acreditei naquilo ali e aquilo ali ficou muito forte dentro de mim. Esse voto eu fiz com 13 anos. Então, assim, até os meus 18 anos, a gente tava na escola, idade de namorar e tudo mais. Eu não namorava, porque eu sabia que o momento que eu namorasse alguém seria aquela pessoa. Que interessante, né? E aí, assim, depois que quando a gente se conheceu, o que me fazia ter certeza era que você buscava né, a mesma fé que eu e era o meu namorado. Então, se você era o meu primeiro namorado e eu firmei com Deus aquele voto, então teria que dar certo. Até, inclusive, nos momentos que a gente pensou em desistir, que eu pensei em desistir do casamento, na mesma hora, pra gente ver o poder que tem um voto. Na mesma hora, eu lembrava do meu voto. E não só do meu voto que eu fiz com Deus, que eu cria que o meu primeiro namorado seria o meu marido, então tinha que fazer dar certo. Mas também lembrava do voto que a gente fez no altar perante Deus, um com o outro e diante da nossa família, da nossa casa. Então, o voto é algo muito poderoso. Então, não é que, pra mim, né? Não é que existe aquela pessoa, é a tampa daquela panela. Não é assim. Não vem pronto. Não vem pronto. Ó, isso aqui foi preparado para você. Casa certinho com você. Não existe não é isso. Assim. Não é assim porque... Risca, não existe isso. Pra mim, em alguns momentos do nosso casamento, eu queria que você fosse a minha versão masculina. E aí, vice-versa. Não ia dar certo, porque
a gente, né, cada pessoa é única. E eu precisava de coisas que me complementassem. E não uma pessoa que fosse igualzinha a mim. Só que a gente tem essa coisa do ser humano de querer, não, eu quero que ele tenha o pensamento assim, que faça exatamente assim, do jeito que eu gosto, do jeito... E não é bem assim, né? E aí, no decorrer do tempo, você começa a entender que aquela pessoa é a pessoa certa pra você porque você faz dar certo. Você faz dar certo, porque você tem um voto com aquela pessoa. Você, diante do altar, você prometeu àquela pessoa que seria na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, dias felizes, dias tristes. Você prometeu. E aí vem um dia difícil, vem um dia triste. Ah, não, agora eu quero desistir? Tem pessoas que estão nos assistindo e ela se separou, ela se divorciou e tá com o coração apertado, agora triste, pensando assim, poxa vida, isso não aconteceu comigo, eu desisti, então não vou nem ver mais esse podcast, não vou nem ver mais esse vídeo. Vamos tocar num detalhe aqui. Nós insistimos, e estamos aqui até hoje, nunca houve relacionamento abusivo. Nem da minha parte, nem da parte dela. Então, há relacionamentos, Camila, que chegam ao fim porque tinham que chegar ao fim ou porque nem tinham que ter começado. Então, há casos. Uma outra oportunidade a gente vai falar disso. Então, agora a gente está falando aqui como saber se é a pessoa certa. De pessoas do bem, Pessoas do bem. Então, você é uma pessoa do bem, encontrou uma pessoa do bem... como saber, né? Se aquela ali é aquela pessoa certa ou não pra você. Da mesma parte aconteceu comigo. Eu também não fui criado em berço evangélico, em berço cristão como ela, mas eu vim a entregar a minha vida nas mãos de Deus com os meus 13 para 14 anos. Fui buscar ajuda numa igreja com a minha mãe por causa da doença dela, por causa da situação familiar, e ali a gente foi tocado e ali nós ficamos. Ali eu entreguei minha vida no altar de Deus e me entreguei a Ele. Então, quando eu tinha 20 anos, eu tive um outro namoro. Não foi a minha primeira namorada, a Camila. Eu tive um outro namoro que eu acreditei naquele namoro e eu me decepcionei bastante. Me decepcionei com o fim da situação, com a maneira que as coisas se conduziram. Talvez foi culpa minha, culpa dela, agora não vem ao caso culpar alguém. A questão é que terminou e aquilo me feriu muito. Eu fiquei bem chateado por dias. Quem já passou por isso sabe. Eu meio que tomei um fora. Depois que nós terminamos, eu falei, quer saber, eu vou ligar para ela, eu vou tentar reconciliar esse namoro. E quando eu liguei, ela falou assim, não, a gente já terminou. Saiu um peso de cima de mim depois que nós terminamos. Aí, falei, então você segue tua vidinha e eu sigo a minha. Ali, sabe, ali me chacoalhou. Falei, então não tem mais jeito mesmo. Que droga, que porcaria, então acabou. E eu tava chateado, aí um amigo em comum, nosso, me falou dela. Falou, rapaz, eu conheço uma pessoa, e falou com a esposa dele, né, fulana? É a tua cara. Olha que interessante. É a tua cara, combina com você. Eu falei, eu não quero saber, eu tô mal, deixa eu curtir minha depressão, eu não quero. Aí ele insistiu, conseguiu uma foto dela e me deu. Aí eu olhei aquela foto, guardei. Guardei no meu... Achei bonita. Guardei no meu armário lá junto com as roupas. Passou uns dias, eu olhei de novo. Aí eu cheguei pra ele. Falei, vamos marcar um encontro com ela. Me ajuda aí. Aí ele fez a ponte, passou o contato dela, nós marcamos um encontro. Shopping Estação. No Shopping Estação, em Curitiba. Dia 9 de março de 2006. Não esqueça. Eu tinha 18 anos. Sim. Você tinha 21. Eu tinha 21. Você tinha recém feito 18. Você faz em fevereiro, você tinha recém feito 18 e lá estávamos nós. Ela não me viu, eu vi ela primeiro. E quando eu olhei para ela, eu tive no exato momento a certeza que ela seria minha esposa. Por quê? Vamos voltar a fita um pouco. Eu também tinha feito um voto com Deus. Eu também havia derramado lá minhas lágrimas, a minha dor a Deus. Eu não queria repetir a história de sofrimento da minha família.
eu vi dentro da minha casa, com o meu pai e com os meus irmãos, nós somos em 3 homens, irmãos, e o meu pai, então nós somos em 4 homens, e eu vi em todos eles uma história de dor na questão sentimental, lidando com mulheres, né, amorosa. Hoje, meus irmãos são felizes, são casados, bem casados, meu pai já é viúvo, mas na época em questão, eu via essa bagunça na vida amorosa dentro de casa. E eu não queria isso para mim. Eu tinha colocado dentro de mim que isso não ia acontecer, não ia se repetir na minha vida. Eu não seria o protagonista dessa situação que eu via dentro da minha casa, principalmente no casamento dos meus pais. E eu tinha feito esse voto com Deus, e quando eu olhei para ela, foi a resposta. Na hora veio aquela certeza, eu achei ela linda, linda, linda. Até eu fiquei muito bravo com ela durante alguns anos, porque a autoestima dela foi lá embaixo. E quando eu dizia assim, você é linda, ela ria. Você tá dando um spoiler dos nossos próximos sim, podcasts. Sim, tem coisa por aí, tem coisa por aí. Eu achei ela linda. Ela tava com cabelão loiro, dava aqui assim mais ou menos, não tava tão longo. Tinha feito... Isso aqui, ó, uns cachos assim. Na escova que chama isso. Escova, Não, é uma outra coisa que tinha feito. Babyliss, sei lá. Tava com cabelão loiro, cacheado. Ela tava com uma blusinha assim de fio, de manguinha assim. Só que era rosa. Pequenininha. Uma outra camisetinha branca. Não era curta. Não, a blusinha curta. A gente tinha uma camisetinha branca por baixo. Sim, sim. É que era só um boleirinho, que na época a gente usava esses Ela já é alta. Ela tava de sapato com um taquinho, com salto. Tava linda. Eu olhei e falei, é essa. É aí que eu vou amarrar o meu burro pelo resto da minha vida. Chega de procurar. E fomos conversar. O papo não foi dos melhores. Muito tímida eu. Sim, ela muito tímida, eu não soube muito bem entrar, lidar com as palavras ali, não soube jogar o chaveco. Ficou na questão do sentimento mesmo. Rolou um sentimento bom. Tomamos um suco de morango. E uma empadinha, você comeu? E uma empadinha. E por incrível que pareça, eu nunca tinha tomado suco de morango assim. Tá vendo? Suco de morango é o canal. A gente não ia comprar morango pra fazer suco, né, em casa. A gente fazia suco de limão no pé. Eu fazia suco. Só suco de morango. Suco de... Eu fazia que suco. Aí conversamos. Na despedida, dei um beijo na mão dela. O cara cavalheirão. Apertei a mão dela. No tubo de ônibus, que em Curitiba tem o tubo, né? E ela, puxou a mãozinha toda trêmula, com medo. Eu falei, vai que ele me agarra aqui. E foi embora. Aí começamos a conversar. Só por telefone. 4 meses, conversando por telefone. Iniciamos o namoro, tudo como mando figurino. Fiz questão ir na casa dela, pedir aos pais. Depois dar o nosso beijo. Foi tudo certinho, como manda a questão. E começamos a namorar. E depois que começamos a namorar, deu 1 ano e 2 meses, nós nos casamos. No dia 29 de setembro de 2007. Foi o nosso casamento. Nosso primeiro beijo foi lá em Matinhos. Foi em grande estilo, lá no Mirante de Matinhos. Foi bem estiloso. Não, eu fui pra Matinhos. Eu morava em Matinhos na época. Eu fui de ônibus, de ônibus de linha. E aí já fui assim, meu Deus do céu, nunca beijei na minha vida. E agora, o que vai ser de mim? E aí ele me levou lá no Mirante, de frente pro mar e tal. Fez todo um cenário ali para o clima, né? Para o clima acontecer. Só que eu não sabia o que fazer. Foi bem interessante. Foi engraçado. Porque ele já sabia, eu não sabia. Nós conversando, né? Aquele barulho da água, aquela brisa, as gaivotas, tá tudo perfeito, tudo perfeito. E eu esperando o momento para dar o tiro. Aí ela, tímida pra caramba e tal. A gente conversando, uma hora eu dei uma pausa, falei, olha pra mim. Peguei, puxei ela devagar e fui, Aí você né? falou, me dá um beijo. Não falei me dá um beijo. Acho que falou. Falei, olha pra mim, eu falei. Aí eu puxei ela pra beijar e aí, fui. Nisso ele ficou com os olhos fechados. Sim, fechei, que se fecha o olho. Pronto assim pra me dar um beijo. Falei, e eu fiquei assim, agora o que eu faço? Muito engraçado, mas beijou e gostou. Mas aprendi a beijar com ele. Gostou? Claro.
Gostou. Quis mais. Mas e teve um ponto-chave que fez você falar assim, tá, você me viu, você teve a certeza por causa do voto e tal, era bonitinha, Você sabe, né? Que teve. Mas e o ponto-chave, assim, que... Então, duas coisas, na verdade. A primeira delas foi, como eu falei até nos exemplos, a tua capacidade de perdoar, a tua capacidade de acreditar em mim. Olha só que otário. Quando, na primeira conversa nossa, eu falei pra ela assim, falei, tem uma questão aí. Ela, qual? Falei, eu ainda tenho sentimentos pela outra pessoa que eu terminei e não quer mais nada comigo. Eu sei que esse relacionamento não tem chance, mas eu tenho sentimentos por ela. Você foi sincero, né? Um otário sincero. Aí ela, na lata, ela falou assim, eu te ajudo a esquecer ela. E isso é um detalhe interessantíssimo. Isso é um bordão da música sertaneja, que eu amo de paixão. Um dos bordões da música sertaneja é esse, que não existe, não tem como esquecer um grande amor se você não tiver um novo grande amor. Então, é uma decepção que eu tive, nível fraco, mas foi uma decepção. E ela veio com esse jeitinho dela e falou assim, eu te ajudo a esquecer. Falei, cara, essa mulher é top. Olha a resposta que ela me deu. Ela não quis saber quem era a pessoa, para comparar-se com ela, nada. Ela só disse isso. Essa foi uma questão. Aquilo me alegrou, me fez bem. E uma outra questão é que eu namorei 1 ano com essa outra pessoa, sem ressentimentos. Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. Mas eu namorei 1 ano com ela e nós não compramos nada. Porque a minha condição na época era muito fraca. Muito fraca mesmo. A minha também não é. O meu salário era R$180. É que o salário mínimo acho que era uns 300 e pouco, né? Para me manter R$180 não sobrava nada. Então nós não compramos nada. Para quem queria casar, não compramos nenhum garfo. Nada. Ela tinha uma condição melhor. Mesmo assim não compramos nada. E a Camila, nós começamos a namorar ou conversar? A namorar. Assim que começamos a namorar... Em agosto a gente começou a namorar e eu comprei em outubro. Deu 1 mês, eu liguei pra ela, oi, pode falar? Ela, posso, um barulho de locutor, assim, uma voz de radialista. Né? Falei, onde você tá? Ah, tô na loja. Loja de móveis. Loja de móveis. Falei, tá. Fazendo o quê? Comprando nosso jogo de quarto. Falei, caramba! Falei, pronto, aquilo foi o ponto-chave, essas duas coisas. Para reforçar dentro de mim. Falei, pronto. 4 meses, 4 para 5 meses que nós nos conhecemos. Ela já foi comprar o jogo de quarto. Aí o que eu fiz? Também fui agilizando para as outras coisas. Comprei o nosso sofá laranja, comprei bastante coisa, tapete, rack, fui conseguindo. Aí foi agilizando com as pessoas que, os futuros padrinhos do nosso casamento, vai dar isso, vai geladeira, dar a dona, não esqueci o nome dela, me deu uma geladeira. Fim, a gente conseguiu, a gente namorou 1 ano e meio, né? O processo todo foi 1 ano e meio. E a gente conseguiu tudo pra casa. O namoro foi 1 ano e 2 meses. E marcamos o casamento. Vamos nos casar. Até tua tia na época, tadinha. Vocês têm certeza que vocês vão casar? Falei, sim. Sim, dê nos dedos dela, coitada. É que às vezes tem pessoas que gostam ou aprendeu assim de namorar bastante tempo para daí tomar a decisão de casar. Não condeno, cada um tem uma percepção. A gente queria casar logo. Uma pergunta que eu vou te fazer. Depois de casada, teve dúvidas? Teve momento que você duvidou se eu realmente era a pessoa certa? Olha, não vou falar que dúvida, mas vinha aquela insegurança, assim, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu tô acrescentando, sou a pessoa certa para ele? Porque como, mais uma vez, um spoiler, eu era muito insegura, em alguns momentos, por vários momentos, na verdade, eu acreditava que eu tava atrapalhando ele. Que eu tava fazendo, assim, que eu ia ser um estorvo na vida dele. Olha só. E aí, não é que vinha dúvida, mas eu ficava, poxa vida, será que eu tô fazendo bem, tá casada com ele, fazendo bem pra ele?
E aí, esses pensamentos, se a gente deixar, consomem a gente, e aí você toma uma atitude por causa desses pensamentos. Aí você fala assim, não, eu realmente não sou a pessoa certa para ele, vou dar um fim nisso aí. E é nesse momento que vinha a voz, né, de Deus, lembrando do voto, né? Você tem um voto, você tem um voto comigo, você tem um voto com ele, diante do altar de Deus ali. E isso firmava a nossa relação, me fazia assim, não, eu vou lutar, vou encarar, uma hora vai dar, uma hora vai ter que acontecer. Que não é assim que os antigos faziam? Os antigos viviam, e às vezes nem tinha aquele amor, foi um casamento arranjado, mas eles, como é que fala, a família toda ali, eles não podiam dar um mau exemplo para a família, nem podia se separar, né, antigamente. E aí, pela família, eles ficavam juntos até o final de suas vidas. Eu não sou aquele sujeito antiguíssimo, assim, para dizer, nossa, como os antigos viviam, mas a minha criação foi no interior. E a minha mãe sempre plantava isso dentro da gente. Não tinha divórcio e não tinha traição e não tinha divórcio nos relacionamentos antigos. Não havia. Quando acontecia uma traição, era um escândalo. E quando acontecia um divórcio, era raro. Muito raro. Porque as pessoas se honravam. Elas honravam a palavra que elas davam. E o tempo está mudando. As coisas estão mudando. As pessoas estão aderindo a modernidades. E nem sempre a modernidade faz bem. Nem sempre o que é novo, o que é novidade, faz bem para uma pessoa, para um relacionamento. Há consequências. Quando você adere à modernidade e você não sabe lidar com isso, você não tem estrutura, prejudica. Prejudica e muito. Existem casamentos, um outro spoiler para uma outra situação, que o sujeito, ele ou ela, nunca traiu formalmente, mas ele tem a prostituta virtual. Ela também tem o prostituto, o gogoboy virtual dela. Isso aí destrói qualquer relacionamento. Então, numa outra ocasião, a gente vai falar isso. O cara nunca entrou numa zona, mas a zona está na palma da mão dele. Ele não precisa nem pagar para ter aquela prostituta ali na hora que ele quiser. Então, isso aí são situações que é modernidade. Qual que era a pornografia do passado? Era a revista Playboy, que o sujeito comprava, escondia dentro de casa. Deus me livre se alguém visse. Mas hoje, você não precisa comprar, você não precisa esconder. Então isso aí é uma questão também muito complexa, que as pessoas não gostam de ouvir, mas que acaba prejudicando muitos relacionamentos. Muitos. Além de prejudicar os relacionamentos, prejudica a pessoa em si, né? Porque acaba se tornando um vício. E aí, para a pessoa se livrar daquele vício, ela vai ter que... Já tem um problema no casamento, e aí tem mais um vício para se livrar. Então, vai juntando um monte de problemas e aí você acaba não tendo força. Porque por onde começar e agora? Então, já evitar. Uma coisa puxa a outra. Né? Dúvida gera dúvida. Certeza gera certeza. É assim que eu penso. Então, estamos juntos hoje e estaremos juntos até o final. E o nosso final não será o divórcio. O nosso final será a morte. Até que a morte os separe. Nós estaremos juntos até o final. Por quê? Porque somos melhores? Não. Porque nascemos um para o outro? De jeito nenhum. Estaremos juntos até o final e felizes porque decidimos isso. É uma decisão. Né? Nós decidimos tornar isso possível. E daí às vezes tem gente que pensa, mas é fácil para você e tal, que... Não é fácil. É todos os dias, é um Nem sacrifício diário. Porque eu tenho um jeito, ele tem outro jeito. E pra eu poder agradar ele, claro que não é em tudo que eu vou conseguir, senão seria perfeita, né? Maravilhosa. Mas o que eu posso fazer pra agradar ele, eu vou fazer. Então, assim, que nem você estava falando da questão de cozinhar, isso me faz bem de poder
se eu tenho a oportunidade de colocar a mesa, uma coisa bonita ali, e eu sei que aquilo ali vai fazer ele mais feliz, às vezes já chega cansado em casa, do trabalho, é puxado, e poder sentar à mesa ali, comer uma comidinha que você preparou com amor e tal, aquilo ali ganha a outra pessoa. E não só isso, né? Mas em várias e várias atitudes que você pode tomar durante o dia. O que acontece? As pessoas têm defeitos e têm qualidades. Você pega um botão de rosa. A rosa, o botão de rosa ali, o ramo, ele deve ter uns... Nunca parei para contar. Deve ter uns 50 espinhos. E tem uma flor apenas. Mas a beleza da flor não deixa você olhar para os espinhos. Você pega ali um lugarzinho no meio dos espinhos para poder cortar o botão de rosa. Então a pessoa tem defeitos. Mas quando ela aflora as qualidades e você vê a pessoa se esforçando para te agradar, isso causa uma admiração. Então é isso que acontece ou que não acontece nos relacionamentos. Tem mulheres que elas são mulheres neutras, mulheres apagadas. Elas são mulheres do celular, ela só fica no celular. O marido que faça comida, o marido que lave a roupa, que procure as coisas dele, ela não faz questão nenhuma. Por quê? Porque ele deixou ela chateada. Então ela vai pagar fazendo ele ser assim. Ou então porque ela foi criada assim mesmo, ela não sabe ser dona de casa e não faz questão, não sabe cozinhar e não faz questão, ela não sabe ser mulher, ser mãe e não faz questão. Aquela pessoa entregue na preguiça. Como que eu vou admirar uma pessoa assim? Ah, eu casei com ela porque ela era linda. Tá, mas daqui a pouco a beleza vai se indo. E você vai admirar uma pessoa que é linda, mas não faz nada por você, não se esforça. Então existem relacionamentos que eles estão fadados ao fracasso. Eles estão com prazo de validade, porque a pessoa ela não se esforça para ter algo admirável. E o contrário também, né? Às vezes a mulher casou com o homem ali, crendo que ele seria o protetor da casa, que ele seria o provedor. E aí o homem tá lá o dia inteiro no celular. Quando tá em casa, tá no celular. Ou se não, eu vou... Não que seja errado, mas eu vou lá sair com meus amigos, vou jogar bola, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E esquece que a gente tem que ter um tempo de qualidade com a pessoa que a gente ama. Tempo de qualidade. Porque se não tivesse cuidado, vai chegar uma hora que vai desgastar, porque daí a pessoa não tem com quem contar. Você tem que ter com quem contar ali. E saber que dentro da tua casa você tem com quem contar, isso te traz um ânimo até, né, para o teu dia, para a tua vida. Em saber que você pode estar passando pela situação que for, que dentro de casa você vai ter paz. E às vezes as pessoas confundem, por exemplo, eu já tenho que manter uma postura no trabalho, eu tenho que manter uma postura em tal lugar. Quando eu chego em casa, eu quero ser eu. Mas, poxa, quero ser eu dando patada. Aí, no trabalho, o teu patrão ali, o chefe, você trata, né, com maior respeito e educação. Lógico que você não perde emprego. E dentro da tua casa, que é a pessoa com quem você convive, que você divide o teu eu com aquela pessoa, você, não. Agora, se eu não pudesse ser quem eu sou dentro da minha própria casa, não, aí não dá. E aí a pessoa confunde, acha que ser quem ela é poder dar patada e fazer o que quiser. E não é assim que funciona. Aí, né? O vazio, a carroça vazia, que está assistindo a gente, fala assim, não, mas eu só sou assim porque ele faz isso. Essa é uma característica da carroça vazia. O que é uma carroça vazia? Só faz barulho, não tem conteúdo, só blá, 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 blá. Quanto mais cheia a carroça tá, mais silenciosa ela é. Então a pessoa que tem esse comportamento, ela não vai chegar a lugar nenhum. Lembra que a gente brigava e um atacava o outro? A discussão acabava em nada. Acabava em murro no volante do carro e a mão machucada. Acabava em nada. E eu chorando. O que você vai ganhar de atacar a pessoa? Quando a pessoa vem te cobrar alguma coisa, engole seco, abaixa a bola e escuta. Quando for a tua vez de cobrar, se necessário for, você cobra. Relacionamento é dar, sem esperar receber. E quando você recebe, você fica feliz da vida. E de repente assim, a pessoa fala, mas o meu parceiro não muda. Então faz você. Alguém tem que começar. Alguém tem que ser luz. Seja você essa pessoa.
mas aí é tão difícil. Sim, é difícil, mas é a sua vida, é pra sua alegria, pra sua felicidade, pra você poder viver bem. E não há pessoa perfeita. E de repente você fala assim, mas daí só eu vou sacrificar. Sim. Mas aí só você vai sacrificar? Pensa a alegria que vai ser pra você saber que tá dando certo porque você tá sacrificando. Então é prazeroso você saber, você olhar e falar assim, nossa, eu me sacrifico muito, mas meu casamento é uma bênção. Meu casamento é um mar de rosas. Então não é que você vai sentir orgulho, mas, sabe, você consegue respirar aliviado ali, porque você sabe que você tá dando o teu melhor. E a outra pessoa, não tem como, é uma consequência, a outra pessoa vai ver. E se a outra pessoa não vê, meu Deus, não é possível. Essas coisas até cego enxerga. Não tem como você não ver. Existe um tempo. Existe um tempo de desintoxicação, existe um tempo. Para cada processo existe um tempo. E talvez você vai ter que se sacrificar primeiro. Fazer o que a outra pessoa não faz, tomar as rédeas, isso também é um outro assunto. Quem toma as rédeas dentro de casa é um outro assunto que a gente vai falar futuramente. Uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sempre quis ter uma esposa para eu cuidar dela. Para eu cuidar. Sabe? Para eu ter aqui no meu colinho, para eu cuidar dela, ver o que ela precisa, atender as necessidades dela, servi-la. Eu sempre tive esse prazer de servir, de fazer pelas pessoas. E isso não pode ser diferente dentro da minha própria casa. Servi-la para mim não é um peso. Servi-la para mim é uma coisa boa, uma coisa gostosa. É a minha mulher, é a minha esposa, é a minha companheira. Eu tenho hábitos, eu tenho coisas que eu não abro mão. Eu faço por ela, porque eu sei que eu serei retribuído. E ela vê isso, com todos os defeitos que eu tenho, ela vê isso, o meu esforço. Eu vejo o esforço dela. Isso é casamento. Pessoa certa, não. Pessoa que a tampa da minha panela, digamos que sim, mas foi eu quem fiz essa tampa. E foi ela quem fez a tampinha dela. Dia após dia a gente está construindo. E o tempo está passando, o nosso comportamento vai mudando, a gente vai ficando mais velho, temos que ir nos ajustando, mas cada dia fica melhor. Isso é a pessoa certa. A pessoa certa vem acompanhada com um querer muito grande. Quando a pessoa quer, pelo menos quer muito, 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 olha, fica quase que impossível dar errado. Como a gente ouve falar, né? Às vezes tem pessoas que falam, dentro de um casamento, sair não é uma opção. Mas porque essa pessoa é uma pessoa decidida e ela vai fazer de tudo pra fazer aquela outra pessoa feliz. Porque sair não é uma opção. Então, se sair não é uma opção, a gente vai ter que ficar até o final. Vai ter que fazer dar certo. Então, vai ter que fazer dar certo. Então, usa essa determinação que você tem pra tanta coisa. Você é uma pessoa determinada no teu trabalho, você é uma pessoa que, quando você quer uma coisa, você luta até você conseguir. Então, por que não usar isso no teu relacionamento? Uma dica para você que está com um relacionamento conturbado e você não tem certeza se vai continuar nesse casamento. Mata do seu vocabulário, assassina, destrói do seu vocabulário a palavra divórcio. Nas suas discussões, não toque nessa palavra. Decida matar essa palavra. Porque quanto mais eu falo sobre um assunto, mais forte ele fica. Você nunca pensou em separar-se. Mas desde a primeira vez que você falou, isso vem aumentando dentro de você. E se você não matar isso, isso vai crescer e vai acabar se tornando uma realidade. Então, por pior que seja a discussão, por mais calorosa que ela seja, não toque na palavra separação. E se a outra pessoa tocar, na hora você abraça ela, dá um beijo nela e fala assim, ó, nunca mais fale essa maldita palavra aqui dentro da nossa casa. Né, Camila? Exatamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem você sabe que de repente precisaria ou precisa ouvir esse podcast. Se você
gostou, fala pra gente. É bom a gente saber esse feedback, o que vocês estão sentindo, o que a gente... Se você tem assuntos, dúvidas, questionamentos, manda pra gente também no direct do Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de trazer pra cá e responder, de repente, vocês. A gente quer falar sobre o que a gente sabe, que é a nossa vivência, o nosso mundo ali de 15 anos de peleja. Então, ouça com atenção. Se você pega ali os macetes, as dicas que, de repente, você percebeu que encaixa na tua vida, coloque em prática e começa a compartilhar com a gente também. Conforme você está colocando em prática e tá vendo melhora, tá vendo a diferença em você, compartilha com a gente também. E aproveitando, redes sociais. O nosso Instagram pessoal, o meu, Miranda de Bike, @Miranda de Bike, o seu? O meu, @Mila_receitas. Não só Instagram, mas eu tenho no TikTok também esse mesmo nome ali. YouTube, você acompanha também o meu canal no YouTube, tem receitas lá, a gente divide um pouquinho também do nosso dia a dia, nos stories e tudo mais. Então fica ligadinho que sempre tem novidade por lá, sempre. E você que quer acompanhar lá o Miranda também, ele tá sempre andando de bicicleta pra cima e pra baixo. Dicas de ciclismo. Dicas de ciclismo. E a nossa rede social do Casal Miranda Podcast, que é Pod Casal Miranda. Tá ok? Então é isso, Até a próxima. Até a próxima.